O capítulo 13, ainda no versículo 1, o ponto 3 diz a maçonaria e a besta que sobe do mar. Então, na interpretação da besta que sobe do mar, uma das possibilidades que eu considero muito provável é que a maçonaria esteja por trás dessa besta que sobe do mar. Porque nós sabemos do poder que a maçonaria é no mundo. Não existe empresa, não existe governo que a maçonaria não esteja de alguma maneira infiltrada. E a principal potência do mundo nos dias atuais, que é os Estados Unidos, ele foi fundado pela maçonaria. A história considera assim, né? Os Estados Unidos, ele foi fundado por maçons, os primeiros presidentes eram maçons, então a maçonaria está por trás da organização dos Estados Unidos. E a maçonaria também, nesse tópico, nós veremos, ela de alguma maneira ela envolve o judaísmo desviado. E por que isso é importante? Porque o anticristo, que surgirá como o líder final dessa besta, é muito provável que ele seja um judeu ou se apresente como um descendente de Davi. E existe também, historicamente, um envolvimento dos judeus com a maçonaria. A maçonaria, tudo indica que ela foi criada para se defender das investidas da Igreja Católica. E os judeus, eles estavam sendo perseguidos pela Igreja Católica desde que Constantino iniciou essa instituição político-religiosa. Então a maçonaria, ela é muito provavelmente a organizadora dessa besta nesses últimos dias. O comentário diz: a besta que sobe do mar é um poder político liderado pelo anticristo. Alguns intérpretes têm atribuído o título besta ao próprio anticristo. Mas as 4 bestas que sobem do mar, descritas em Daniel 7, são claramente poderes políticos. Babilônia, Média, Pérsia, que é o segundo poder político, Grécia e Roma. Logo, a besta que sobe do mar, descrita em Apocalipse 13, é também um poder político. A besta que sobe do mar, em Apocalipse 13, ela é uma continuação daquele poder político que aparece como 4º animal em Daniel capítulo 7. Então, a besta, ela é o poder político. E nessa besta vai surgir uma boca falando, vai surgir olhos representando um homem que aparece liderando essa besta nos últimos dias. Ou seja, nos últimos dias o mundo estará dividido, ao que tudo indica, entre 2 bestas, 2 poderes. De um lado, a besta que sobe do mar e do outro, a besta que sobe da terra. Mais ou menos como o mundo está dividido hoje entre Estados Unidos e China. Interessante que hoje, dia 16 de agosto de 2021, nós estamos tendo imagens horríveis, já que lá no Afeganistão, os islâmicos, eles retomaram o poder e a população quer sair correndo do país. Eles não esperavam que eles tomassem o poder tão rapidamente. Pois bem, o que a China tem a ver com isso? Ou a China e a Rússia, porque talvez também essa besta, a China hoje ela é bem maior do que a Rússia. O produto interno bruto da China, ele deve pegar aí uns 4, 5 da Rússia, ele é muito maior. Mas a China e a Rússia já se colocaram, né, que vão apoiar esse novo governo do Talibã, que todos sabem que é um governo terrorista. Então, do lado tem os Estados Unidos liderando um bloco e do outro lado a China e a Rússia liderando outro bloco. O comentário prossegue. Desde a Segunda Guerra Mundial, devemos olhar para os Estados Unidos como grande candidato à besta que sobe do mar. Essa nação foi a grande vencedora da Segunda Guerra Mundial e exerce papel importante na ONU, que deve ter uma ligação especial com o anticristo. Bom, nesse ponto nós temos que
conjecturar, colocar hipóteses. Não é pecado, né? Nós não vamos afirmar, porque aí seria infantil. Mas a ONU, por ser a Organização das Nações Unidas, ela deve ter um papel importante na manifestação do anticristo. O anticristo, ele talvez seja dos Estados Unidos, eu acredito que provavelmente ele será dos Estados Unidos, como aliado de Israel, vai facilitar para que o anticristo engane Israel, e Israel acaba por recebê-lo como Salvador, como Messias, mas a ONU também ela deve ter um papel importante, porque a ONU, claro, ela é uma organização, podemos dizer, liderada pelo anticristo. O comentário prossegue. O fato dos Estados Unidos terem como símbolo a águia, e este ser também o símbolo das nações que executaram grande perseguição aos israelitas, é significativo. Então observe, para nós identificarmos a besta, ou o país que vai liderar essa besta, porque aí nos ajuda a entender de onde surgiria o anticristo, já que ele é o líder da besta, é importante ver o animal que simboliza os Estados Unidos, já que as 4 bestas de Daniel capítulo 7, elas foram simbolizadas em animais. O primeiro, um leão com asa de águia, o segundo, um urso, o terceiro, um leopardo, e o quarto, um animal indescritível. Esse quarto animal de Daniel capítulo 7 é o Império Romano, mas os outros animais, eles continuam existindo no Império Romano, nesse Império Romano redivivo, esse Império Romano final. E os Estados Unidos, eles têm como símbolo a águia, que nós veremos agora, era também o símbolo da Babilônia e o símbolo de Roma. Os dois países, ou as duas nações, que destruíram o templo e a cidade de Jerusalém, né? Nabucodonosor queimando a cidade de Jerusalém e o Império Romano também. O comentário prossegue. A Babilônia, que destruiu o primeiro templo, tinha a águia como símbolo. Daniel falou, né, sobre a Babilônia em Daniel capítulo 7, e Jeremias também, que foi contemporâneo de Daniel, mas ele não foi levado para o cativeiro, ele ficou em Jerusalém. Ele falou diversas vezes da Babilônia, simbolizada no leão e na águia. Roma, que destruiu o segundo templo, tinha a águia como símbolo. A Alemanha, que perseguiu Israel na Segunda Guerra Mundial, tinha a águia como símbolo. É interessante ver esse uso da águia pelos inimigos de Israel, já que a águia foi um animal que Deus usou para simbolizar o seu cuidado com Israel. Em Deuteronômio, Deus fala claramente que ele trata Israel como a águia trata o seu filhote, assim como a águia ela se põe debaixo do seu filhote, leva ele, vamos dizer, bem alto para ensiná-lo a voar, né? Deus fazia o mesmo com Israel, assim como a águia alimenta o seu filhote, Deus fazia o mesmo com Israel. E Satanás parece que numa ação, vamos dizer, irônica, sarcástica, ele usa exatamente países que têm a águia como símbolo. Então isso é muito significativo, porque Babilônia, Roma, Alemanha, eles tinham a águia como símbolo. E hoje o país que se destaca no mundo, que é, sem sombra de dúvida, a potência número 1 do mundo, os Estados Unidos, eles têm a águia como símbolo. O comentário prossegue. Provavelmente, o grande inimigo de Israel e grande aliado do anticristo terá a águia como símbolo. Então, claro, eu coloquei provavelmente, porque aqui nós estamos tratando de um tempo futuro que ocorre dentro da grande tribulação. Então, não tem como nós termos certeza desses eventos. Mas hoje a potência número 1 é os Estados Unidos. É quase impossível, nos próximos anos, alguém ultrapassar os Estados Unidos. Alguns especialistas dizem que em 2030 a China se equiparará aos Estados Unidos. Talvez até antes, porque como no ano de 2020 a China teve um crescimento
considerável em relação aos outros países do mundo, ela está diminuindo a diferença, né, para os Estados Unidos. Porém, nós sabemos que existe uma grande diferença, que é o poder de compra do povo americano. Esse é um grande diferencial. Hoje a China depende dos Estados Unidos para comprar os seus produtos. O Donald Trump, quando ele ameaçou e chegou a taxar, né, os produtos chineses, os chineses ficaram apavorados, foram lá fazer um acordo com ele. Mas hoje ainda existe uma diferença muito grande dos Estados Unidos para a China. Então os Estados Unidos, ele é provavelmente essa potência que aparece como besta que sobe do mar, sendo que não é só os Estados Unidos, porque os Estados Unidos seria aí o líder do Império Romano, mas vão existir outros líderes, outros países que estarão junto com os Estados Unidos. A Europa faz parte, né, desse Império Romano também. Claro, a Itália e França e a Alemanha também hoje tem uma posição diferente em relação à Segunda Guerra Mundial, é claro, Inglaterra, e nesse caso até sabemos Espanha, Portugal, e aí fala de Brasil e os outros países aqui da América do Sul também. O comentário prossegue. A águia aparece na primeira besta de Daniel 7. Essa besta é simbolizada em um leão com asas de águia. Essa profecia de Daniel e essa besta de Apocalipse 13, eu considero a profecia mais clara da Bíblia, porque ela deixa bem claro que nos últimos dias o mundo estaria dominado por um leão com asas de águia. O leão é o símbolo da Inglaterra, e a águia é o símbolo dos Estados Unidos. Eles foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Em segundo lugar, tinha um urso. A Rússia, que usa o urso como símbolo, ela foi a vencedora, junto com os Estados Unidos e Inglaterra, da Segunda Guerra Mundial. E o leopardo é uma mistura de animais, né? Leão com pantera. Então, forma um grupo de aliados que se juntam a esse bloco de Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. Então, nós, de uma certa maneira, somos privilegiados porque estamos vendo essa profecia se cumprindo, exatamente como Daniel viu, exatamente como João viu. Eu coloquei aí no material didático para vocês uma figura de uma águia e o mapa dos Estados Unidos. Interessante que a águia é até um animal, vamos dizer assim, de uma certa maneira admirado. A sua forma de caçar é muito bonito, aquela águia americana que pesca, tudo aquilo é muito bonito, mas o olhar dela na hora que ela vai caçar é um olhar assim tenebroso, né? Então eu peguei aí a foto do olhar da águia, é um olhar tenebroso. Claro que ela está num momento de caçada, né? Vai matar a sua presa. Então, os Estados Unidos trazendo esse símbolo, eu acredito que os Estados Unidos ele tem um papel importante nessa escatologia, nessa profecia dos últimos dias. O comentário prossegue. O Império Romano hoje é representado nos Estados Unidos. A principal divindade romana era Júpiter, que era chamada de Júpiter Capitolino. Seu templo era chamado de Capitólio. Hoje o Capitólio está nos Estados Unidos. Alguém pode considerar uma coincidência, mas os Estados Unidos eles reproduziram o templo de Júpiter. Ele é o centro do poder, o centro do governo americano. Eu considero isso muito significativo. Roma, ele adorava essa divindade pagã, e os Estados Unidos reproduz o templo de Júpiter como a sede do seu governo. E a parte superior, a cúpula, que você pode ver aí na foto que eu coloquei no material didático, ela tem também uma figura de Abraham Lincoln e 12 outros políticos assentados ao lado dele,
e tem a expressão escrita em latim, né? Tornando-se deuses, ou apoteose, que significa, né, tornando-se deuses. Bom, eles são realmente uma nação que tiveram um crescimento anormal, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Os documentários, as pesquisas apontam que os Estados Unidos era a 17ª potência tecnológica antes da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, ela passou a ser a primeira, principalmente com a ajuda, acredite, da Inglaterra, porque a Inglaterra, como ela estava cercada pela Alemanha, ela ia perder a guerra, a Inglaterra teria que se render aos alemães. A Inglaterra, ela entregou todas as conquistas históricas dela do Oceano Pacífico, todas aquelas ilhas, tudo que a Inglaterra tinha conquistado, ela entregou para os Estados Unidos e entregou também a última tecnologia que a Inglaterra tinha. Tudo a Inglaterra transferiu para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos pudessem se preparar e entrar na guerra ao lado dela. Eu coloquei aí no material didático também a figura do dólar. Porque é significativo o dólar trazer a imagem de uma pirâmide. Por quê? Nos estudos de arqueologia que eu fiz, eu escrevi um livro recentemente sobre arqueologia e que eu consegui identificar por que foram construídas as pirâmides. As pirâmides, pelas datas, elas foram construídas antes do dilúvio. A última pirâmide foi construída cerca de 2450 a.C., cerca de 100 anos antes do dilúvio ocorrer. E a pirâmide era, na mitologia egípcia, a casa da serpente. Então a pirâmide, ela é a casa da serpente. Aquele povo que habitou a região que hoje nós chamamos de Egito, antes do dilúvio, tudo indica que eram os descendentes de Caim. E os descendentes de Caim, eles adoravam a serpente, porque Caim, quando saiu da presença de Deus, certamente ele saiu na esperança de que fosse verdadeira a palavra da serpente a Eva, dizendo, certamente não morrereis. E olha que nós sabemos que eles viviam para se livrar da morte. E a pirâmide era, então, uma edificação que eles faziam à serpente, uma homenagem à serpente, porque a serpente que teria dado essa palavra a Caim. Então é interessante, no dólar aparecer o símbolo da serpente, desse satanismo antigo, né? E eu coloquei mais duas imagens, que, além da imagem do dólar, eu coloquei a imagem da águia e também a imagem da pirâmide ampliada, onde você consegue ler em latim, Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial tudo indica que é exatamente esse projeto de Satanás levantando essa besta para essa ação dos últimos dias, em que ela estará tentando matar o restante da semente da mulher. O comentário diz, abaixo da pirâmide está escrito em latim, Nova Ordem Mundial. Os maçons participaram diretamente da fundação, independência e elaboração do documento de independência. Se você procurar na internet, você vai encontrar as imagens da fundação da independência, você vai encontrar os líderes, né, com o avental da maçonaria. E a maçonaria, muito provavelmente, ela está por trás desse projeto de Satanás. Está por trás desse projeto de Satanás. E como eu disse, a maçonaria, ela está em tudo que você imaginar. Desde governos, até empresas e, infelizmente, até igrejas. Grupos religiosos também, onde você imaginar, a maçonaria está, de alguma maneira, ali dominando. E onde o maçom domina, nenhum líder que não seja maçom vai
crescer dentro dessa instituição. Por isso que as igrejas que foram fundadas pela maçonaria, organizadas pela maçonaria, essas igrejas só pastoreia elas pastores maçons. Ele nunca vai passar essa igreja ou vai colocar ao lado dele líderes que não sejam dessa instituição satânica. Nós sabemos de muitos grupos religiosos que são ligados à maçonaria, e eu já vi casos, né, de uma determinada congregação de uma igreja e a liderança central dizer, não, esse não pode. E daquela pessoa era sabido que ela não era maçom. Então, para dar autonomia, para ela continuar crescendo, eles colocaram um maçom lá e depois, então, a liderança deu autonomia, ou seja, você pode continuar crescendo. Então, o trabalho da maçonaria nos Estados Unidos, infelizmente, ele vai refletir em algumas denominações religiosas, que será o tema do próximo capítulo.